Olá pessoal, voltando então agora aqui para a gente continuar nossos trabalhos de navegação astronômica, né? Vocês acabaram de ver um filmezinho aí, um filme em MP4 sobre diagrama de tempo, né? Diagrama de tempo para estrela, né? Nós fizemos a estrela Sirius, né? Já tínhamos feito antes o diagrama de tempo para os outros astros, né? Eles no almanaque náutico tem aquela diferença, né? Entre o que você encontra no almanaque náutico. Você encontra no almanaque náutico do Sol, Lua e planetas, né? Você encontra o HG e a declinação, lembra? Já para as estrelas, não. As estrelas, como aquelas 57 estrelas, como eu expliquei, né, para que a gente ache uma referência, para que não precisasse colocar o HG, e a declinação é colocado o HG de cada estrela, então se pegou a referência, o ponto vernal, né, o HG do ponto vernal, que é a primeira coluna do almanaque náutico, né, então a partir dele, o HG do ponto vernal mais a ascensão reta-versa corresponde ao HG da estrela, né, então nós fizemos esse exercício, né. E vamos então agora ver o novo sistema de coordenadas astronômicas, sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, né? E eu queria aqui falar para vocês, né, começando essa aula, relembrar mais uma vez, lembrando que a gente está indo devagar para vocês pegarem esse conhecimento, né? E a gente vai... Esqueci de ligar o cronômetro. Falar então de sistema de coordenadas inicialmente. Sistema de coordenadas, a gente, né, só para relembrar, né, a gente vai usar em navegação astronômica 4 sistemas de coordenadas, né? O sistema de coordenadas geográfico, que é o sistema de coordenadas, né, terrestre, que a gente conhece bem, e 3 sistemas de coordenadas astronômicos. Sistema de coordenadas horárias, que a gente já mostrou para vocês, inclusive o diagrama de tempo, sistemas de coordenadas equatoriais uranográficas, né, que basicamente são para estrelas, né, e também tem o diagrama de tempo, né, e hoje vamos ver o sistema de coordenadas horizontais e azimutais. Mas lembrar novamente, né, que todos os sistemas de coordenadas têm algo em comum, né, sempre, eles são formados sempre por 2 círculos máximos que se cruzam ortogonalmente, lembra disso? 2 círculos máximos que se cruzam ortogonalmente, então... Aqui na esfera terrestre, né, a gente tem o equador terrestre, todos os meridianos cruzam ortogonalmente o equador terrestre, mas o escolhido é o meridiano de Greenwich. Então, o segundo meridiano secundário, né, que faz parte do ciclo máximo fundamental do sistema de coordenadas geográfico, é equador celeste e meridiano de Greenwich. E as coordenadas de todos os sistemas de coordenadas são sempre medidas sobre um círculo máximo da esfera, né? No caso aqui, a latitude que nós sabemos, a latitude na Terra, na medida do Equador até o Polo Norte ou até o Polo Sul, de 0 a 90 graus, né? Medida em que, sobre o quê? Sobre um ciclo máximo, que é o meridiano, certo? Já a longitude, né, a partir do meridiano de Greenwich para leste ou para oeste, né, medido a partir do meridiano de Greenwich até lá 180 graus, é medida sobre o equador terrestre, né? Então isso a gente já viu, e os outros sistemas de coordenadas também seguem esse mesmo conceito, essa mesma formação, e a gente então tem que entender isso para poder entender os sistemas de coordenadas astronômicos, né? Então, vamos aqui então, né, para a gente ver aqui nessa nossa... Lembra que eu falei a vocês? Esse é o tipo de figura que eu vou mostrar a vocês até a gente acabar nessa unidade de ensino 3, sistema de coordenadas astronômicos, né? E a gente tem aqui então os vários círculos máximos da esfera celeste que nos interessam e nos permitem compreender os sistemas de coordenadas astronômicos, né? Então, bom, primeiro vamos ver aqui por que a gente tem que estudar essa esfera celeste, né? essa projeção, né? essa projeção aqui no plano de uma esfera celeste. Aqui é por causa do triângulo de posição, né? O triângulo de posição polo, astro, zênite, né? Polo, astro, zênite, ele, a gente já sabe por causa da trigonometria esférica, né? Cada lado
do triângulo esférico de posição tem que ser um arco de círculo máximo. Por isso que tantos círculos máximos são apresentados aqui, né? Fazem parte desses sistemas de coordenadas, né? E a gente tem então que saber também, né, para fazer navegação astronômica, a primeira coisa é que aquela posição que eu tirei a altura do meu astro, seja Sol, Lua, planeta ou estrela, eu tenho a minha posição estimada, latitude e longitude. Tanto que a latitude já aparece logo no primeiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, porque se aqui é o meu equador celeste, né, projetado lá projetado na esfera celeste, né, então aqui é a distância entre o equador e o zênite, né, vai ser minha latitude. Então significa que do zênite até o polo eu tenho o meu primeiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, graças ao sistema de coordenadas geográficos, a latitude. Então, é a colatitude, o primeiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição. Por que primeiro elemento? A gente precisa de 3, lembra? Essa é outra, segunda questão da trigonometria esférica, né? Na trigonometria plana a gente precisa de 2 elementos para conhecer os demais de um triângulo. Aqui na trigonometria esférica a gente precisa de 3 elementos para conhecer um elemento desconhecido, né? Então o primeiro é a colatitude. O segundo, como a gente viu, né, no sistema de coordenadas horárias, sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, né, todos os dois possuem essa mesma coordenada aqui, que é a declinação, né, parte do equador celeste no círculo horário do astro, medido sempre sobre um círculo máximo, né, daqui até o polo celeste norte 0 a 90 graus e daqui até o polo celeste sul de 0 a 90 graus. É como se fosse a latitude da estrela na esfera celeste. Então, essa aqui é a declinação e essa segundo elemento conhecido, que é o segundo lado do triângulo esférico de posição, é 90 menos a declinação nesse caso, né, seria a distância polar. A distância polar pode ser 90 menos a declinação quando o astro se encontra no mesmo hemisfério celeste do observador, certo? No caso aqui, esse observador está com o polo celeste norte e a declinação é norte, declinação desse astro. Mas caso esse astro fosse com declinação sul, a distância polar não seria 90 menos declinação, seria 90 mais a declinação, lembram disso? Então aqui a gente já tem os dois lados conhecidos do triângulo esférico de posição graças aos sistemas de coordenadas conhecidos. A colatitude, esse primeiro lado aqui, do polo ao zênite, que a gente sabe por conta da latitude, que é do sistema de coordenadas geográficas. Aqui a gente já tem a distância polar, por quê? Como é que a gente consegue a declinação? Quando a gente tira a altura de um astro, a gente tem que saber qual é o astro que a gente tirou. Então esse astro, pela hora da observação, pelo dia da observação, a gente vai no almanaque náutico e verifica lá suas coordenadas astronômicas. No caso, Sol, Lua e planetas, sai com HG e declinação. Ângulo horário de Greenwich e declinação. No caso de estrelas, a gente tira a seção reta-versa e declinação e, tira-se o HG do ponto vernal, lembra? A gente vai ver aqui, vou fazer uma revisão rápida sobre o sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, para poder, então, assim que se consegue a declinação, certo? Por meio da hora exata, né? Medida no cronômetro, hora, minuto, segundo e dia da observação e o astro, né? O astro que você está efetivamente fazendo, isso aqui, se é uma estrela, se é um sol, uma lua, um planeta, tá certo? Então, aqui está o segundo elemento conhecido do triângulo de posição, né? Que é o primeiro, então, é a colatitude, o segundo é a distância polar. O terceiro elemento, que nós vimos já também, e a gente aí consegue chegar nele de forma mais amigável, de forma mais didática, por meio do diagrama de tempo, né? Que a gente tem então dos elementos, como a gente falou, tem o HG, né? Para Sol, Lua e planeta, o ângulo horário de Greenwich, a declinação para Sol, Lua e planetas. E para estrela a gente tem o HG do ponto vernal e a RV, que somando as duas me dá o HG da estrela. Então, com esse HG do astro e a longitude, de onde eu tenho essa longitude? Lembra quando a gente
fez a posição, a gente tirou a latitude e a longitude estimada. A gente consegue chegar por meio de um diagrama de tempo no AHL, ângulo horário local, lembra? Dependendo se a longitude é oeste ou leste. E depois, então, e o que é ângulo horário local? Ângulo horário local é aquela medida desde o meridiano superior do observador, esse círculo maior aqui desenhado aqui, até o ciclo horário do astro. Fica bem fácil de entender aqui. Esse aqui é o HL desse astro, nesse desenho aqui, né? Então, com esse HL, eu vou descobrir qual é o seu ângulo no polo. O ângulo no polo ele tem um conceito, né, uma definição parecida com a HL, só que a HL vai de leste para oeste de 0 a 360 graus. Já o ângulo no polo só vai do meridiano superior do observador até 180, para oeste ou para leste. Tá certo, pessoal? Então a gente descobre primeiro o HL no diagrama de tempo, para depois então descobrir o terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição, que aqui está com uma Hzinho, H maiúsculo, mas na verdade é T1, né? T minúsculo 1. Esses três elementos, então, esse ângulo no polo, então a gente descobre por meio do ângulo horário local. E assim, então, com esses três elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, colatitude, distância polar e ângulo no polo, a gente vai trabalhar com as fórmulas da trigonometria esférica que vocês viram lá, né, com o professor de TEL, ou então as tábuas de navegação astronômica que vocês vão ver com a professora Laís lá mais à frente, depois da P1, e a gente vai resolver então, vai ver que dois elementos são fundamentais, são os elementos desconhecidos do triângulo de posição. Um é esse aqui, que a gente vai chamar de azimuth. Na verdade, esse azimuth a gente vai chamar de ângulo no zênite, né? Que é o zênite, é o ângulo formado entre o meridiano do observador e esse ciclo máximo aqui. Lembra que ciclo máximo é esse que passa pelo zênite, nadir e o astro, o vertical do astro. A vertical é essa linha, né? Linha zênite e nadir, aqui é o vertical do astro. Então, esse terceiro lado aqui, né? Esse lado e esse lado são elementos conhecidos. Esse aqui a gente consegue por meio da trigonometria esférica. Esse lado vai chamar distância zenital. O ângulo chama ângulo no zênite. Eu me confundi, meti os pés pelas mãos aqui. Eu estava falando do ângulo, que é ângulo no zênite, entre o meridiano e o vertical. É ângulo no zênite, mas na verdade tem outros nomes que a gente vai ver agora nesse sistema de coordenadas que a gente vai trabalhar hoje. Sistema de coordenadas horizontais ou azimutais. Ângulo do zênite é um dos nomes que ele tem, mas ele pode chamar também azimuth quadrantal, pode chamar azimuth verdadeiro. Então tem outros nomes que a gente vai aprender hoje, tanto que tem um diagrama azimutal, como nós fizemos o diagrama de tempo para chegar no HL e no ângulo no polo, né? A gente vai ter um diagrama azimutal também para chegar no tipo de azimuth que a gente quer. Então esses são os elementos desconhecidos que a gente nos interessa, o ângulo no zênite, e aqui esse lado também é a distância zenital. Isso aqui é conseguido então por meio da trigonometria esférica ou por meio das tábuas de navegação astronômica. E aí com esses elementos a gente chega então aos elementos determinativos da reta de altura da linha de posição astronômica. A reta de altura é a linha de posição astronômica, né? Daí a gente vai ver quais são, na próxima aula já vou falar para vocês quais são os elementos determinativos da reta de linha de posição astronômica, tá bom? Reta de altura, tá? Então esse triângulo de posição é fundamental, é por isso que a gente estuda sistema de coordenadas, é por isso que a gente vê a esfera celeste, a trigonometria esférica, a geometria descritiva, a astronomia de posição, para poder chegar e descobrir então por meio desses três elementos conhecidos, que não são tão conhecidos assim, né? Tem que ir no almanaque náutico, ainda vou ensinar vocês como é que faz isso, fazer o diagrama de tempo, ou fazer um diagrama azimutal, para poder chegar aos elementos desconhecidos e aos elementos determinativos da reta de altura. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos falar rapidamente, então, sobre os sistemas de coordenadas que nós já vimos, né? Nós já vimos sistemas de coordenadas astronômicos, né? Nós já falamos do sistema de coordenadas terrestres, vamos falar aqui os dois que nós já vimos só para relembrar. Sistema de coordenadas horárias, né? Horárias formada por dois ciclos máximos. Quais são os ciclos máximos da esfera celeste que formam o sistema de coordenadas horárias? É o equador celeste, né? Equador celeste aqui, esse em verde, e o próprio meridiano celeste do observador, né? O meridiano celeste do observador que faz um ângulo aqui perpendicular no equador celeste, certo? Tá? Então esses dois são os dois ciclo máximo fundamental e ciclo máximo secundário, né? do sistema de coordenadas horárias. Suas coordenadas que são sempre medidas sobre um ciclo máximo, lembra? É a declinação, né? Medida sobre um ciclo horário do astro,
né? E o ângulo horário. O ângulo horário aí pode ser tanto o ângulo horário local, como é esse exemplo que eu já tinha dado aqui para vocês, mas se você começar a medir esse ângulo horário a partir do meridiano celeste de Greenwich, vai ser ângulo horário de Greenwich, que é o que nos interessa. A gente tem essa medida no almanaque náutico, né? Lembra? O HG do Sol, Lua, planetas e estrelas no HG. Das estrelas é o HG do ponto vernal mais a ascensão retaversa, né? Então a gente tem esses dois elementos, quer dizer, mas a coordenada é ângulo horário, certo? Ângulo horário, e a gente então ângulo horário local ou ângulo horário de Greenwich, certo? Então essas são as duas coordenadas, declinação e ângulo horário, certo? O segundo sistema de coordenadas que nós vimos, sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, né? O primeiro círculo máximo fundamental também é o equador celeste, se repete esse mesmo ciclo máximo, equador celeste. E o segundo ciclo máximo é o ciclo horário do ponto vernal. Aí, como eu falei a vocês, mas o que é esse ponto vernal? O ponto vernal é uma referência na esfera celeste. Podia ser uma estrela, podia ser Sírios, Canopus, Betelgeuse e Arcturus, mas os astrônomos preferiram que fosse esse ponto no equador celeste, né? É o ponto onde o Sol, na eclíptica, no seu passeio, né? Movimento relativo em torno da Terra, né? Na sua translação, no momento que ele passa do hemisfério sul celeste para o hemisfério norte, ou seja, onde a declinação dele é zero, certo? Onde ele está no equador. Então esse ponto é chamado de ponto vernal. Ele, digamos assim, quando o Sol está lá em torno do dia 20, 21 de março, e aí os astrônomos sabem exatamente essa posição, marcam no céu, e esse ponto vernal vira como se fosse uma estrela, uma referência no céu, e ele vai girar com a esfera celeste junto com as outras estrelas, junto com Sírios, com Canopus, e mantém então essa distância relativa em relação às estrelas, certo? Então esse ponto é fixado lá, e por isso a gente tem no almanaque náutico o AHG do ponto vernal, para cada segundo, cada minuto, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá? Então, o que é o ciclo horário do ponto vernal? Se esse ponto vernal fosse aqui, é um ciclo máximo que liga um polo a outro polo, passando pelo ponto vernal, simplesmente isso, é um círculo, né? Vai aqui e passa lá por trás, tá? Então, a partir desse ciclo máximo aqui, até o ciclo horário do astro, né? Na verdade, as coordenadas do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas são a primeira, declinação, novamente, igual ao ciclo sistema de coordenadas. A segunda é uma coordenada que quem usa efetivamente são os astrônomos, né? Parte do ciclo horário do ponto vernal e vai até o astro, mas na direção de oeste para leste, certo? De oeste para leste, então sairia daqui, digamos, se o ponto vernal fosse aqui, iria até lá, essa contagem toda aqui até aqui, certo? Até o ciclo horário do ponto vernal. Em navegação astronômica, o que a gente usa é a musiquinha, de leste para oeste, então a gente usa o replemento dessa coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas. O replemento chama-se ascensão retaversa. A ascensão retaversa é o que a gente usa, é o que temos no almanaque náutico, que a gente usa, então, desde o ciclo horário do ponto vernal, quando cruza aqui no equador celeste, até onde cruza no equador celeste o ciclo horário do astro, né? Lembra-se que essa coordenada é medida em que ciclo máximo? Equador celeste. Tá bom, pessoal? Então, dois ciclos máximos, fundamental, equador celeste e ciclo horário do ponto vernal, e duas coordenadas, declinação e ascensão retaversa, que é, na verdade, a coordenada é ascensão reta, mas o que a gente usa em navegação astronômica é ascensão retaversa. Tá bom, pessoal? Agora vamos ver, já vou adiantar para vocês aqui, nesse nosso emaranhado de ciclos máximos, né? Esse novo sistema de coordenadas que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai ver que ele tem como referência, uma referência mais prática, mais fácil da gente entender a posição dos astros no céu. Porque essas que a gente viu até agora, né, sistema de coordenadas horárias equatoriais, as coordenadas, ou seja, é muito difícil você olhar para o céu e ver um ângulo horário local, um ângulo horário de Greenwich, uma ascensão retaversa, uma declinação. Fica difícil você olhar para o céu e identificar isso. Esse novo sistema de coordenadas, vocês vão ver que é muito mais prático, ele é referenciado no observador, ou seja, naquele que está olhando. Então vai ser fácil você, tem ali uma estrela, então eu vou saber, as coordenadas serão a altura e a marcação dela, o azimuth. Então aí
fica muito mais fácil. Então é um sistema de coordenadas referenciado no observador. E quais são então os dois ciclos máximos fundamentais do sistema de coordenadas horizontais ou azimutais? O primeiro dele, é esse aqui que a gente viu lá no início, né, aqui, o horizonte verdadeiro. O horizonte verdadeiro é o ciclo máximo fundamental do sistema de coordenadas horizontais ou azimutais. E o que cruza ele horizontalmente é o próprio meridiano celeste do observador. Meridiano celeste do observador. Vamos lembrar, pessoal. Lembra, eu sempre falei para vocês, o meridiano terrestre aqui da Terra, porque o meridiano celeste é o meridiano da projeção, né, do que está na Terra lá no céu. Da onde vai e para onde vem o meridiano que passa aqui embaixo do nosso pé? Ele parte lá do polo norte terrestre, vai até o polo sul terrestre. Então ele exatamente é a materialização da linha norte-sul, né? O meridiano, né, é a materialização da linha norte-sul. O meridiano celeste, da mesma forma, no meu horizonte verdadeiro, o que ele vai ser? Vai ser projetando ele aqui, vai ser exatamente a linha que liga o ponto cardial norte ao ponto cardial sul, tá certo? Então, é bem fácil, fica bem interessante, né, as duas referências, horizonte verdadeiro e meridiano celeste do observador. E quais são as duas coordenadas, né, que são medidas sobre o círculo máximo? Lembra? A gente tem que ter sempre essa noção. A primeira dela é muito fácil, esse ciclo máximo que a gente não usou ele até agora, não apresentou, o vertical do astro. Lembra? O vertical é que passa pelo zênite, pelo nadir, né, e pelo centro do astro. Então, a primeira coordenada vai ser medida sobre o vertical do astro, desde o horizonte até o astro, até onde o astro estiver acima do meu horizonte. Todo astro tem uma altura, desde que ele esteja visível para mim, ou seja, então é tipo uma coordenada que só existe no hemisfério visível, certo? A altura vai de 0 grau até 90 graus lá no meu zênite, tá certo? Então aqui, daqui até aqui, certo? 0 grau aqui no horizonte, 90 graus no zênite. Não existe altura de 110 graus, por exemplo. Estou com o sextante aqui, tirei um astro aqui, 110 graus de altura. Não existe isso. Se você está com 110 graus de altura é porque você está olhando para o lugar errado. Se você virar 180 graus, vai virar para o outro lado, vai ver que a altura do astro é 70 graus, certo? Que daqui até lá 90, 110 estaria 20 graus lá do outro lado, tá certo? Então, a altura é a primeira coordenada, né? Sistema de coordenadas horizontais ou azimutais. E a segunda é o azimute. A gente vai falar azimute de maneira geral, e como a gente falou, né, no horizonte verdadeiro, esse azimute vai ser sempre medido nesse ciclo máximo horizonte verdadeiro, né, e na verdade vão ser 5 tipos de azimute. 5 tipos de azimute. A gente vai começar pelo mais fácil agora, olha só. Azimute verdadeiro. Eu vou mostrar a vocês, por isso que tem um diagrama azimutal, que é a conversão desses azimutes um no outro. E é importante eles, porque a gente vai ver quando a gente fizer lá o triângulo esférico de posição, como eu falei, esse ângulo aqui entre o meridiano e o vertical do astro pode ser o ângulo no zênite ou o azimute quadrantal. Vai depender da tabela de navegação astronômica que você usar. Então você tem que saber fazer uma coisa ou outra. E na verdade a gente sempre chega primeiro no azimute verdadeiro. Aí tem que saber depois converter em ângulo no zênite ou azimute quadrantal. Mas vamos lá, pessoal. O que é azimute verdadeiro? Azimute verdadeiro é a marcação verdadeira daquele astro, né? da projeção do vertical do astro no meu horizonte. Então, olha só, vamos ver aqui. Esse astro aqui, projetando aqui no meu horizonte, ele fica aqui aquém da posição oeste aqui, já que eu tenho aqui norte-sul, leste-oeste no meu horizonte verdadeiro, né? Digamos que isso aqui seja 10 graus, tá bom, pessoal? Então, vamos ver. Qual é o azimute verdadeiro desse astro, né? O astro, então, a coordenada, né, medida no ciclo máximo horizonte verdadeiro, lá 90 graus, 180 graus, até o oeste daria 270. Como eu falei que aqui são 10 graus, então 260. Então esse astro teria como azimute verdadeiro para esse observador 260, 260 graus. Fica mais fácil, né? Estou vendo o astro ali a oeste, 260, um pouco antes do oeste, 10 graus. Então, como eu falei, é um sistema de coordenadas referenciado no observador. E a altura dele aqui também, digamos, essa altura aqui seja 50 graus, 45 graus, alguma coisa assim. Então é fácil você ver, 45 graus e a marcação 260, que está oeste, está pertinho do oeste.
Esse é o azimuth verdadeiro, tá certo? Agora nós outros temos mais 4 azimuths que eu vou ter que mostrar a vocês, que é importante que vocês vão usar isso durante a vida, quem for praticar navegação astronômica, obviamente. Tá? O segundo sistema coordenada, ou sistema coordenada aqui também, coordenada do sistema de coordenadas horizontais ou azimutais que vocês têm que conhecer, é o ângulo no zênite. O ângulo no zênite é o seguinte, ele parte, aí a gente vai ver que ele parte do norte ou do sul, né? O sistema de coordenadas, a coordenada azimuth verdadeiro, como a gente viu, vai de 0 a 360 graus, no sentido leste, oeste, leste, sul, oeste, norte. Então, é 360 graus. O ângulo no zênite é só 180. Ele vai partir sempre do norte ou do sul, aonde tiver o seu polo elevado, certo? Parte do norte ou do sul até aonde corta no seu horizonte verdadeiro o círculo vertical do astro, certo? Ou seja, aí daí vai ser norte-leste ou norte-oeste, nordeste ou noroeste, sudeste ou sudoeste, se for, dependendo, começa primeira letra do polo elevado, a segunda para onde está o astro, se está para leste ou se está para oeste, entendeu? Então, ângulo no zênite é isso aí. Então, olha só, nesse caso aqui, para esse astro, qual seria o ângulo no zênite desse astro aqui? Se eu partir do norte para leste, não encontro nenhum astro. Do sul para leste, também não encontro nenhum astro. Do sul para cá, mas não é do sul, porque eu tem que ser do norte ou do sul, da onde está o polo elevado dele. Como esse aqui é polo celeste norte elevado, então tem que ser partir daqui. Se eu partir daqui até o sul, não encontro nada. Se eu partir daqui até aqui 90 graus, mais 10, 100 graus norte-oeste. Tá certo, pessoal? Então, essa aqui seria a coordenada ângulo no zênite para esse astro aqui, 100 graus noroeste. O terceiro azimuth é azimuth náutico ou semicircular. Ele é semicircular exatamente porque o azimuth verdadeiro é 360 graus e o semicircular é 180 graus. E, na verdade, o azimuth náutico semicircular ele tem o mesmo valor numérico do ângulo no zênite. Só muda a notação. Em vez de ser, ele parte também do norte ou do sul, onde tiver o polo elevado, e vai até o círculo vertical do astro, onde ele cruza no seu horizonte verdadeiro. Então, aqui parte daqui até aqui novamente, só que a forma de falar o azimuth náutico semicircular, ele tem um prefixo, um número, que é o mesmo com o ângulo no zênite, e depois um sufixo. O prefixo é onde é o polo elevado, ou seja, seria norte, 100, oeste. É só isso. Eu vou mostrar a vocês depois com calma, a gente vai ver essa notação, que é diferente da notação do ângulo no zênite. E finalmente os últimos dois, então a gente viu que ângulo azimuth verdadeiro 360 graus, ângulo no zênite e azimuth náutico semicircular 180 graus, agora os últimos dois são 90 graus. É o azimuth quadrantal. O azimuth quadrantal, ele vou ter que explicar para vocês, né? Esse vertical aqui, ó, para falar do azimuth quadrantal, olha só, ele vai partir sempre do norte ou do sul, né? A gente vai ver que o diagrama azimutal vai ser um desenho, lembra que a gente falava diagrama de tempo, era sempre um observador olhando ou do norte ou do sul e via sempre uma esfera grande, que era um ciclo máximo, que era o equador celeste. Já no diagrama azimutal, o que a gente vai olhar vai ser um observador aqui de cima olhando o zênite no centro, e essa aqui que vai ser o nosso círculo lá do diagrama azimutal, vai ser o horizonte verdadeiro, e aqui vai ser cortado em 4 linhas, né? Vai ser o meridiano, e aqui a gente vai dizer que é o primeiro vertical, já vou explicar porquê, né? Então, e o azimuth quadrantal, então, vai ser a medida de um desses quadrantes. Ele parte sempre do norte ou do sul e vai até onde corta o vertical do astro no horizonte. Então, no caso aqui, ó, se partir do norte para leste, não encontra nenhum astro. Do norte para oeste, não encontra nenhum astro. Partindo do sul para leste, não encontra nenhum astro. Do sul para oeste, encontra o astro aqui. Então, aqui seria 80 graus sul-oeste, né? A azimuth quadrantal não tem negócio de polo elevado, não. Só ângulo no zênite e azimuth náutico, certo? Aqui parte da onde tiver o astro, porque só vai até 90 graus, tá certo? Já o último azimuth, que é amplitude, esse aí que eu ia falar para vocês. A amplitude, ela requer um entendimento sobre essa questão do vertical, porque olha só, essa projeção aqui, norte, oeste, leste, né? Olha só, perpendicular à projeção do meu meridiano aqui, olha só. O que é um vertical? Um vertical é um ciclo máximo, né?
que vai ser sempre perpendicular ao horizonte, certo? Aqui a gente vê, ó, passando zênite, nadir, passando pelo astro. Então é sempre qualquer vertical, onde tiver qualquer astro aqui, o vertical dele vai ser perpendicular ao horizonte. Mas vai ter um vertical que é muito especial, que ele vai ser perpendicular ao horizonte e também perpendicular ao meridiano. Onde é que vai passar esse vertical? Vai passar exatamente na linha leste-oeste do horizonte verdadeiro. Então tem um nome até especial para ele, é primeiro vertical. O primeiro vertical é um vertical que, além de passar pelo zênite e nadir do observador, passa pelos seus pontos leste e oeste do seu horizonte verdadeiro. E é exatamente nessa referência leste-oeste, essa linha que vai ser a contagem da amplitude. A amplitude parte, então, azimuth quadrantal parte do norte e do sul, ou do norte ou do sul, onde tiver o haste, a amplitude também só vai até 90 graus, partindo de leste ou do oeste, até onde tiver o haste. Se eu partir do leste para o norte, não encontro nada. Leste para o sul, nada. Oeste para o norte, nada. Oeste para o sul, aqui está o haste. Então, a amplitude desse haste seria 10 graus, oeste e sul. Tá bom, pessoal? Então, essa é a explicação aí explicação prévia, né? Vamos agora ver os slides para a gente entender melhor aí a nossa matéria, o nosso diagrama, sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, tá certo, pessoal? Vamos lá. Aqui, até o momento, posicionamos os astros na esfera celeste, a partir de elementos da própria esfera, e esquecemos um dos atores principais, o observador, né? Oficial de náutica lá na ilha, esperando saber sua posição, né? Lá está. Na prática, precisamos de um sistema de coordenadas com a perspectiva do observador, como eu falei a vocês. Então, olhar para o oásis, se o norte é lá, eu sei mais ou menos qual é a marcação, e pelo horizonte eu sei mais ou menos a altura, já que no horizonte é 0 e no zênite é 90, né? Tá? Sistema de coordenadas horizontais ou azimutais. Desenhar a esfera celeste e posicionar um astro através de suas coordenadas horizontais. Desenhar o diagrama azimutal, aquele que eu falei a vocês, que vai ser de cima do zênite, certo? Em vez de ser igual ao diagrama de tempo que é visto um observador fora da esfera celeste, né? Onde tem um grande círculo que é o equador celeste, e o centro é o polo celeste sul, o polo celeste norte, vai ser um grande círculo que vai ser o horizonte verdadeiro, e a parte central desse ciclo vai ser sempre o zênite, né? E vai ter duas linhas se cruzando ortogonalmente, o meridiano e o primeiro vertical, tá? Então aí está, diagrama azimutal é isso que eu vou mostrar a vocês e a gente vai treinar no final da aula. E fazer as diversas conversões entre ângulo no zênite, azimuth náutico semicircular, azimuth verdadeiro, como eu falei a vocês, ângulo no zênite e azimuth náutico até 180 graus, partindo sempre do polo elevado, azimuth verdadeiro 360 graus, partindo sempre do norte verdadeiro, e azimuth quadrantal e amplitude até 90 graus, partindo da onde for possível, só que é o quadrante, né? E transformar a altura em distância zenital. Não, a distância zenital, pessoal, como a gente mostrou lá no início, vai ser um dos elementos desconhecidos do triângulo de ferro de posição que a gente vai atrás, né? E ele é exatamente, se a gente analisar, ó, do horizonte até o astro, medido no vertical, no ciclo vertical do astro, é a altura. Do astro até o zênite vai ser exatamente a distância zenital, né? É o ciclo máximo, né, que liga do astro ao zênite, aquele terceiro lado do triângulo esférico de posição, aquele que não é conhecido. Isso vai ser distância zenital, tá? Então, prosseguindo, vamos lá. Ciclos máximos fundamentais, como eu apresentei a vocês, o horizonte verdadeiro e o meridiano celeste do observador. E nesse caso, o meridiano celeste do observador sempre vai estar pautando ali, né, o horizonte verdadeiro no ponto cardial sul, ponto cardial norte. Vai ser a materialização da linha norte-sul, né, do horizonte verdadeiro. E as coordenadas do astro, para ficar um sistema de coordenadas referenciado no observador e facilitar essa compreensão, nós teremos então a altura, que é a medida em que ciclo máximo? Medida no vertical do astro, de 0 a 90 graus. Né? Eu falei, não tem altura mais que 90 graus, nem menor do que 0. Mas se o astro está abaixo do horizonte, não tem altura. Ou se está além do azimuth, além do azimuth, passou do meu zênite lá, da parte mais alta da minha cabeça, então tem que virar para o outro lado e medir a altura. Né? A altura é de 0 a 90 graus. E o azimuth é medido no horizonte verdadeiro, né? De 0 até 360 graus para o azimuth verdadeiro, de 0 a 180 graus para ângulo no zênite e azimuth
náutico semicircular, e de 0 a 90 graus para azimuth quadrantal ou amplitude. Então nós temos esses 5 tipos de azimuth que vocês têm que entender, e o diagrama azimutal vai juntar, vai fazer essa conversão. Esse sistema permite fixar a posição de um astro na esfera celeste sob a perspectiva do observador. Certo? Lá está. O observador, então, é que o observador consegue saber onde é o norte, de que maneira? Por meio da sua repetidora, da giro, né, no pelório. Então, ali é o norte. Então, se ali é o norte, ali é o leste, ali é o sul. E a altura. A altura, o horizonte, é só olhar para o mar, né? Olhou para o mar, aqui é 000, né? Daí lá em cima é o zênite, 90 graus. Então, tem como referenciar por meio de elementos conhecidos, né? Olha lá, horizonte, a posição norte, o nadir, certo? Então são elementos mais fáceis do que HL, HG, ARV, declinação, tudo isso é muito mais complexo de você interagir com esse sistema de coordenadas, né? Esse sistema de coordenadas é muito mais prático para um observador. Agora vamos ver alguns conceitos aí, como essa penúltima aula do sistema de coordenadas astronômicas, né? A próxima a gente vai falar sobre o triângulo esférico de posição. É interessante que a gente vai rever alguns conceitos que lá do início ainda, mas é importante a gente dar uma olhada nisso aí, tá? Olha lá. Representa a configuração da esfera celeste. A esfera local é aquela que eu fico mostrando a vocês toda hora, aquele emaranhado de ciclo máximo, né? Em um determinado instante, fotografia sob o ponto de vista do observador, né? Aquela foto lá, o astro parado lá naquela posição. Na esfera local são representados os elementos direcionais próprios de cada lugar, vinculados diretamente ao observador, tais como o horizonte, tem o horizonte verdadeiro, o zênite, o nadir, o meridiano e os pontos cardeais. Tudo isso a gente encontra lá na esfera local, que é aquele desenho, né, que eu tenho mostrado a vocês frequentemente. Elementos daí, aqui é uma outra esfera local, né, que ele coloca aqui então, né, ó, uma esfera local representada aqui, né, um meridiano superior, aqui seria o meridiano do observador, né, com o meridiano superior e meridiano inferior, a gente já vai ver a definição disso. O equador celeste aqui na horizontal, e aqui seria uma esfera celeste, um pouco mais projetada, em vez de ser só um ponto, como a gente falou, né, a esfera celeste é a imensa esfera oca de raio infinito, aqui é uma esfera terrestre, só para mostrar que aqui teria um observador numa posição, e lá seria a indicação do zênite na esfera celeste, o nadir lá do outro lado, né? E aqui seria tem até o meridiano de Greenwich, né? Prosseguindo, então, aí, ó lá. O zênite. O zênite é um ponto da esfera celeste situado na vertical, lembra? A linha vertical, ou do observador, representa a projeção da esfera celeste de um ponto na superfície da Terra, né? Então, é a projeção lá em cima, certo? O zênite, né? Quando você olhar para cima, você vê o zênite lá na esfera celeste. E o nadir é o ponto diametralmente oposto, tá certo, pessoal? Diametralmente oposto ao zênite na esfera celeste é o nadir. E a gente aqui, se aqui é o zênite e nadir, cortando aqui perpendicularmente essa linha, a gente teria o quê? O horizonte verdadeiro. O horizonte verdadeiro, que tudo que é para cima aqui seria o horizonte visível, o hemisfério visível, né? E para baixo o hemisfério invisível, lembra? Os astros, né, quando estão no hemisfério visível, no seu arco diurno do seu círculo diurno, e quando estão no hemisfério invisível, estão no arco noturno do seu círculo diurno, lembra? Então aqui a gente teria aqui o horizonte desse observador, né? E aqui o horizonte que eu estou falando, do horizonte verdadeiro, né? Nadir. Meridiano local é a projeção na esfera celeste do meridiano de um lugar na superfície da Terra, é dividido em meridiano superior e inferior. Então, o meridiano, essa linha externa é o meridiano local, o meridiano do observador, e o meridiano superior é aquele que passa pelo polo superior, polo zênite e nadir, polo e polo sul, polo norte, zênite e polo sul. E o inferior que passa pelo polo, pelo nadir e pelo polo sul. Isso é uma definição simplérrima aí, né? Tá bom, pessoal? Elementos da esfera local. Mais elementos. Agora aqueles horizontes, pessoal, certo? Lembra que eu falei a vocês? Qual é o horizonte que a gente na Terra observa, né? Se a gente pegar a esfera terrestre, né? O horizonte, olha só, um observador aqui, ele vai ter uma figura cônica em torno dele, ó, como está ali, ó, aquele horizonte visual. Esse horizonte visual é que a gente vê na Terra. Se você estiver um pouco mais alto em relação a uma esfera terrestre, né? Então vai ser um horizonte assim. Então esse horizonte é o horizonte real que você vê, mas esse não serve para navegação astronômica. A gente precisa de um horizonte verdadeiro.
A gente precisa de um horizonte verdadeiro. Esse horizonte visual, né, que a gente vê aqui não atende. Tem que ser um horizonte que seja um ciclo máximo da esfera celeste. Esse horizonte visual é aquele que, quando eu pegar o sextante, eu vou medir o astro até o horizonte. Então esse sim vai ser o horizonte visual, que a gente vai chamar, usando o sextante, de altura instrumental. Altura instrumental, por quê? Porque, na verdade, o sextante tem um erro que a gente vai calcular, chamado de erro instrumental. Quando eu coloco esse erro, faço a correção, o erro, aliás, é a correção. Quando eu corrijo essa altura instrumental do erro instrumental, eu tenho o que eu chamo de altura observada. Altura observada, então, é a altura do astro em relação a esse horizonte visual. Aí depois se cria esse plano aqui, o plano paralelo à linha Zenit-Nadir na altura do observador. Esse plano é facilmente criado somente pela altura do olho do observador em relação à Terra aqui. A gente vai ver que vai chamar de depressão. A gente vai, com esse cálculo aqui, a gente vai ter então a altura aparente em relação ao horizonte aparente. Depois eu faço uma redução desde o horizonte aparente para o centro da Terra, com esse plano aqui também, perpendicular a Zenit-Nadir, passando pelo centro da Terra, que passa a ser um ciclo máximo da esfera celeste, né? Perpendicular à linha Zenit-Nadir, é o horizonte verdadeiro. Então a altura que me interessa do astro é daqui até lá, é a altura verdadeira em relação ao horizonte verdadeiro, tá, pessoal? Então vamos lá, horizonte visual, superfície cônica com vértice no olho do observador, tangente à superfície do globo terrestre. Então, horizonte visual é uma superfície cônica, certo? Horizonte aparente é a criação de um plano perpendicular à vertical do lugar, que contém o olho do observador. Então eu tenho como transformar essa altura observada, que eu falei a vocês, que é a altura instrumental corrigida já com o erro instrumental, eu transformo a altura observada em altura aparente. E depois, por meio de outros elementos, refração, semidiâmetro, que a gente vai aprender depois numa unidade de ensino específica que trata sobre a altura dos astros, a gente vai transformar essa altura visual em altura verdadeira. E a gente vai chegar então no horizonte verdadeiro, plano da esfera celeste, perpendicular à linha Zenit-Nadir, que passa pelo centro da Terra. É o horizonte representado na esfera local. Então, quando eu chego aqui, daí sim, daí em vez de ter essa altura em relação ao horizonte visual, eu vou ter altura em relação ao horizonte verdadeiro. Navegação astronômica é fundamental esse conhecimento, por isso que a gente tem uma unidade de ensino chamada correção de alturas, que a gente vai trabalhar sobre isso. Tá bom, pessoal? Lá está, então, olha só, a figura que a gente vê, esse é o horizonte real, horizonte visual, certo? Na Terra. Aí se criou o horizonte aparente, é possível fazer essa conversão da altura observada, que é em relação ao horizonte visual, para a altura ao horizonte aparente, e depois, finalmente, essa redução para o horizonte verdadeiro. Lá está o astro, né? Aqui, ó, direção do astro, e esse aqui, esse ângulo aqui, que essa é a altura medida com o sextante do observador. Então aqui eu meço aqui o sextante, mas tem que fazer todas essas correções para chegar na altura verdadeira, na altura medida a partir do horizonte verdadeiro. Mais elementos da esfera local, isso é importante, vertical do astro. Olha só, pessoal, eu trouxe até na minha netinha, peguei da minha netinha lá em Recife, que nasceu há 3 meses, a Marina, aqui um artefato didático aqui, né, um instrumento de ensino aqui, ó, ciclo máximo que contém o Zenit-Nadir, passa pelo astro e é perpendicular ao horizonte. Olha só, eu levaria em sala de aula aqui, ó, é uma sombrinha de frevo. Sombrinha de frevo é muito boa para representar um vertical. Porque o vertical, ó, cada raio aqui da sombrinha de frevo é um vertical, tá certo? Cada raio da sombrinha, ó, é um vertical, tá certo? Então a gente tem vertical do astro, como a gente já mostrou lá, passa pelo zênite, pelo nadir, e cada raio disso aqui vai ser, e eles são todos sempre perpendiculares ao horizonte. Se é vertical, é perpendicular ao horizonte, lembra? Agora tem aquele vertical que, além de ser perpendicular ao horizonte, também é perpendicular ao meridiano do observador. Ou seja, aquele vertical que passa pelas linhas leste ou oeste do horizonte verdadeiro. Lembra como é o nome dele? Primeiro vertical. Então eu trouxe aqui para lembrar de vocês a sombrinha de frevo lá da Marina, minha netinha lá de Recife, filha do Daniel e da Lili, para lembrar vocês do vertical e do primeiro vertical. Olha lá. É o ciclo máximo da esfera terrestre, celeste, que contém a linha Zenit-Nadir e os pontos leste e oeste do horizonte, perpendicular ao meridiano do lugar, tá? Então isso é bom para lembrar vocês, sempre que virem a sombrinha de frevo, lembrar da Marina e lembrar do primeiro vertical, né? Tá? Então isso aqui é importante, é uma
instrumento didático de grande valia para saber o que é um vertical e o que é um primeiro vertical. E esse primeiro vertical tem passa a ser a referência, né, daquele azimuth, amplitude, lembra? Medido a partir dele até onde o vertical do astro corta o meu horizonte. Safo? E os pontos cardeais, desde a professora Laís lá, né, bem lembrou a vocês, eu me lembro da aula dela falando, quando você tem o polo elevado, a projeção dele no seu horizonte verdadeiro, né, ou seja, porque o polo elevado vai ser no meridiano superior do observador. Então a projeção dele no horizonte vai te dar ou o norte verdadeiro ou o sul verdadeiro, dependendo se o seu polo elevado for o polo celeste norte ou o polo celeste sul, tá certo? Então os pontos cardeais são, digamos assim, identificados no horizonte de cada pessoa por conta do polo elevado, certo? A projeção dele é que me dá ou o ponto cardeal norte ou o ponto cardeal sul. Daí a partir desse ponto, diametralmente oposto, se for norte vai ter o sul, se for sul vai ter o norte, 90 para leste, 90 para oeste, tá certo? Os pontos cardeais. E o polo elevado, o que é o polo elevado? Já disse a vocês, a Laís deu uma definição, a definição que está no nosso MIGS é o polo celeste acima do meu horizonte, ou seja, que está no meu horizonte visível, certo? Então, o polo celeste que está acima do horizonte visível é o polo elevado. E o polo abaixado é o polo celeste que está abaixo do meu horizonte visível, está no horizonte invisível, exceto que eu esteja no Equador, né? Equador, naquela esfera reta, então os dois polos estarão no meu, não tem nem polo elevado nem polo abaixado, certo? Mas qualquer passo que eu dê para cá ou para lá, vai ter sempre sim um polo elevado e um polo abaixado, tá? Vamos prosseguindo aí agora sim, sistema de coordenadas horizontais. Chegamos na nossa aula de hoje finalmente aí, ó, certo? Já está acabando, aliás, até. Vamos lá. Então, a altura de um astro. O que é a altura de um astro? É a distância entre o horizonte e o astro medida sobre o vertical do astro, né? Aqui está o meridiano do observador, aqui está o horizonte, né? O meridiano do observador, o horizonte, e aqui está o vertical do astro. E aqui está o equador celeste, ó, equador celeste, polo norte celeste, polo sul celeste, né? Tá? Então aqui está no horizonte verdadeiro, né? Ó, o horizonte verdadeiro aqui está do zênite nadir passando pelo astro. A distância então é entre o horizonte e o astro medido sempre no ciclo máximo sobre o ciclo vertical do astro. Contado a partir do horizonte, 0 a 90 graus, já falei, não existe altura de 110 graus, se for é porque você está com o azimuth errado, certo? A minha altura é 110, você está com o azimuth errado, aí está nossa altura, né? Aí está. Conforme o horizonte de referência, a altura poderá ser a altura observada, que eu já falei a vocês, que vai ser a altura instrumental corrigida do erro instrumental, né? A altura aparente, quando eu considerar a altura do olho do observador, e a altura verdadeira, quando eu fizer aquela redução lá para o centro da Terra, considerando a refração, o semidiâmetro, a paralaxe e outros detalhes. Basicamente a paralaxe, tá? Então, é isso aí, os tipos de altura, né? E outra coordenada, então, é aqueles 5 azimuths, certo? A segunda coordenada, medida sempre no horizonte verdadeiro, né? É aqueles 5 azimuths. Ângulo formado entre o meridiano do lugar e o vertical do astro, contado sempre a partir do norte. Contado 0,0360 a partir do norte do horizonte. E sentido norte, leste, sul, sentido horário, né? Aqui no caso aqui o norte está do lado de cá, então o vertical do astro está aqui, então o azimuth verdadeiro aqui, ó, certo? Vem daqui até cá, certo? Norte, leste. Chamado azimuth circular, por quê? Porque ele vai de 0 a 360 graus, tá certo? Parte daqui, dá a volta inteira no horizonte. Então é o único azimuth que é de 360 graus, azimuth circular. O ângulo no zênite, que é o segundo azimuth que a gente falou com vocês, é o ângulo entre o meridiano superior do lugar, pode ser a parte sul ou parte norte, e o vertical do astro, certo? Medido de 0 a 180, para leste ou para oeste. Então, certo? Partindo do norte ou do sul, pode ser para leste ou para oeste. A partir do arco do meridiano superior, entre o zênite e o polo elevado. Ou seja, essa frase quer dizer, a partir de onde está o seu polo elevado, tá bom, pessoal? Lá está, né? Então, entre o polo elevado, se o polo elevado for norte, vai ser do norte para leste ou para oeste. Se o polo elevado for sul, vai ser do sul para leste ou para oeste. É designado norte ou sul de acordo com o polo elevado e a este ou oeste conforme esteja o astro a leste ou oeste do meridiano do local. Então a forma de escrever ângulo no zênite, né, ele só vai até 180 graus. A sigla dele é um Z maiúsculo, ó, 045 nordeste.
norte, o polo elevado norte, e foi para leste. Aqui está, né? A medida dele é também no horizonte verdadeiro, do norte até 45 graus para leste. E aqui, dizer 120 graus do sul para oeste. Ângulo no zênite, o segundo azimuth conhecido. Outros conceitos. Azimuth náutico ou semicircular. É o ângulo formado entre o meridiano do local, né, e o vertical do astro, medido de 0 a 180 graus sobre o horizonte. A mesma definição de ângulo no zênite. A partir da projeção do polo elevado, a mesma definição de ângulo no zênite. Para leste ou para oeste. É designado por um prefixo. A única diferença do ângulo no zênite é isso, que em vez de ser 120 nordeste, é nordeste, 120 norte, 120 leste. É designado por um prefixo, norte ou sul, conforme o polo elevado, e por um sufixo, leste ou oeste, conforme seja o astro a leste ou oeste do meridiano. Tá bom, pessoal? Então isso é importante, tá bom? Agora um conceito aqui que eu queria a atenção dos senhoras e senhores, almicantarado. Círculos de altura ou paralelos de altura. Na verdade, nós temos 3 tipos de paralelos importantes na navegação astronômica. O primeiro deles, lembra, é lá onde a gente trabalha na nossa Terra, a nossa esfera terrestre, né? A gente tem o Equador e se eu digo, por exemplo, que aqui no Ciaga a gente está no paralelo de latitude de 23 graus, significa o quê? Um paralelo porque ele é paralelo ao Equador terrestre, né? Paralelo de latitude. Paralelo de latitude, então, significa as várias latitudes. O Ciaga se encontra no paralelo de latitude de 23 graus sul, certo? Já na esfera celeste, lá, da bola da minha outra neta, Paloma, né? Então, olha só, onde a gente tem, lembra, a gente tem o Equador celeste, né? O Equador celeste, e lembra, os círculos diurnos são paralelos ao Equador celeste. Ele tem o nome de paralelo de declinação. São paralelos ao Equador celeste, são paralelos de declinação, certo? Então, os paralelos de declinação são o quê? São o movimento celeste dos astros, né, ao longo do dia. Então, nós temos paralelos de latitude na esfera terrestre, paralelo de declinação na esfera celeste. E o almicantarado é o quê? Ciclos de altura, paralelos de altura, são ciclos da esfera celeste paralelos ao horizonte. Então, tem paralelos ao Equador terrestre, que são paralelos de latitude, paralelos ao Equador celeste, que são paralelos de declinação, e paralelos ao horizonte verdadeiro, que são paralelos de altura ou ciclos de altura. Os astros que no mesmo instante estiverem sob o mesmo almicantarado terão naquele momento a mesma altura, certo? Então, se eu tiver 2 astros no mesmo almicantarado, ou seja, Sírios e Betelgeuse estão no mesmo almicantarado, significa que os 2 estão a 40 graus de altura em relação ao horizonte desse observador. Então, almicantarado é um ciclo de altura, como é o paralelo de latitude em relação ao Equador terrestre, como é o paralelo de declinação em relação ao Equador celeste. Almicantarado é um paralelo em relação ao horizonte verdadeiro. Tá bom, pessoal? É importante esse conceito, tá? Finalmente, só para repetir aqui então, como a gente já falou, azimuth náutico semicircular, que vai até 180 graus a partir do polo elevado, né, do norte ou do sul, exatamente igual ao ângulo no zênite, né? É numericamente igual ao ângulo no zênite. Atenção ao polo elevado, o prefixo é o polo elevado e o sufixo indica se o astro está indo para leste ou oeste, né? Como a gente falou, em vez de ser ângulo no zênite, seria 120 noroeste. Azimuth náutico semicircular é norte, 120 oeste. Só muda a notação, tá? O quadrantal. O quadrantal é aquele que, né, como a gente já viu, azimuth verdadeiro vai até 360, ângulo no zênite e azimuth náutico vai até 180, o quadrantal e amplitude só vão até 90, certo? Ângulo no zênite e azimuth náutico vão até 180. Quadrantal e amplitude só vai até 90. Distância angular medida sobre o horizonte, mais uma vez, é uma coordenada, o sistema de coordenadas horárias, né? Então é sobre o horizonte, entre a direção norte e sul vertical do astro. É onde tiver, na pizza que a gente vai ver, quando a gente fizer o diagrama azimutal, vai ser uma pizza cortada em 4 partes, qual quadrante que está o astro, né? Medido de 0 a 90 graus para leste e oeste, conforme a posição vertical do astro. E como o ângulo no zênite também vai ter 2 letras, vai indicar de onde parte, se é do norte ou do sul, e se está indo para leste ou para oeste. É muito fácil de identificar, tá certo? E amplitude. Amplitude é aquele que sai, né, lá do, lembrar da vassourinha lá, né,
a sombrinha de frevo lá da Marina, minha neta lá de Recife, né? Amplitude, ó, ângulo formado pelo primeiro vertical com o vertical do astro no momento do nascer ou ocaso do referido astro, certo? Ângulo formado do primeiro vertical. Então, parte do primeiro vertical, aquele que vai ser perpendicular à materialização da linha norte-sul. Qual é a materialização da linha norte-sul no diagrama azimutal? O meridiano celeste do observador, vai ser ele o norte-sul. O leste-oeste vai ser o primeiro vertical. Então, ele parte dali, certo? Parte do leste ou do oeste para norte ou para sul, contado a partir dos pontos leste-oeste, conforme nascer o ocaso, até onde o vertical do astro bater no horizonte verdadeiro. Da mesma forma que o azimuth quadrantal, em vez de ser nordeste, vai ser leste-norte, né? Vai partir sempre do leste ou do oeste para norte ou para sul. Tá bom, pessoal? Vamos fazer logo esse primeiro exercício. A gente vai fazer esse primeiro exercício aqui agora com vocês. Esses outros 3 eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Já está terminando a aula, tá? Esses 3 aqui vocês fazem, vê que é muito fácil. Aqui nesse exemplo só temos 4 azimuths, né? Tem o circular, que é o azimuth verdadeiro, o semicircular, como a gente vê aqui, é aquele azimuth náutico semicircular, ele tem o mesmo valor do azimuth náutico, o quadrantal e a amplitude, né? Então, vamos fazer esse primeiro exemplo. Isso aqui que é o diagrama azimutal, pessoal, essa que é a construção. Onde tem o círculo maior aqui, um círculo máximo, é o horizonte verdadeiro. Um observador visto de cima, vai ver a materialização da linha norte-sul, seria ponto cardial norte, ponto cardial sul. E aqui o primeiro vertical, leste-oeste. E o zênite aqui no meio. Então é uma vista lá de cima, certo? Uma vista em vez de ser do polo sul do polo norte, é uma vista de cima. Então é parecido com o diagrama de tempo, mas, quer dizer, guardadas as devidas proporções. Então a gente sabe aqui, ó, certo? Onde está, nesse exemplo aqui que a gente vai preencher, ó, tem o azimuth circular, 140 graus. Então tem que saber a definição de azimuth verdadeiro ou circular. Parte do norte verdadeiro, né, vai até 360, mas aqui é 140, então aqui 90 mais 30. Então nós temos aqui, o que é esse desenho? É esse aí. Esse aqui é o vertical do astro, então o astro está nessa posição. E aqui está então o desenho, né, o ângulo que representa o azimuth circular, ou azimuth verdadeiro desse astro, certo? Aí está azimuth verdadeiro, 140 graus. Como é que é o azimuth semicircular ou ângulo no zênite? Ângulo no zênite depende só a notação, porque só botou só um por isso, só tem a notação, né? Então o ângulo no zênite ele parte assim, uma coisa importante para a gente fazer esse segundo, é importante isso aqui, ó, considere o polo sul como um polo elevado. Isso altera bastante, né? O segundo azimuth aqui, né? Porque ele parte sempre do norte ou do sul, aonde estiver o polo elevado. Nesse caso aqui, ele vai partir do sul, por quê? Porque o polo sul é o polo elevado, tanto que aqui no nosso diagrama azimutal, eu tinha esquecido de falar, tem que ser, digamos assim, devidamente marcado aonde está o teu polo elevado, está aqui. Então, ele parte daqui até o astro, até o vertical do astro. Então, o semicircular vai ser sul 040, já que aqui é 140, total é 180, sul 040, leste, certo? Vai estar sul 040 leste, aqui está o semicircular, certo? Vai ser o valor, o ângulo no zênite. O ângulo no zênite, na verdade, seria 040 sudeste. E o semicircular seria sul 040 leste, certo? E azimuth quadrantal? Azimuth quadrantal parte do norte ou do sul até encontrar o astro. Se eu partir do norte, não encontro nada. Do sul para o oeste não tem nada, ó. É o mesmo valor do ângulo no zênite. É a mesma sigla. Vai ser 040 sudeste. Lembra? Então, quadrantal é isso aí. E amplitude. Amplitude parte do primeiro vertical até o astro, certo? Então, aqui, isso aqui é 40, aqui vai ser 50 leste, sul. Tá, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro exercício. Eu peço para vocês em casa, durante o final dessa aula, aí, fazerem esses últimos exercícios aqui, os últimos 3. E na próxima aula, então, eu prometo apresentar a construção do diagrama azimutal e a correção, apresentar esse de novo e os esses 3 aqui, tá bom, pessoal? Só para encerrar a aula, o último slide que eu queria mostrar a vocês é esse aqui, ó, conceito de distância zenital. É importante esse conceito aqui, antes da gente terminar a nossa aula para... Olha aqui, distância zenital, como a gente já falou, é o complemento da altura, né? Olha lá, vamos botar aqui, ó. É o arco do vertical do astro entre o zênite e o astro. É aquele terceiro lado do triângulo esférico de posição, muito importante, medido a partir do zênite até o astro. Então aqui nós temos a altura a partir do horizonte até o astro, né? Medido de 0 a 90 graus, e o complemento dele
é o zênite, tá? Lá está. Para todo astro acima do horizonte, teremos que Z igual a 90 menos A, né? 90 menos altura, certo? Mas como a gente viu, a altura sempre vai ser de 0 a 90 graus. Já o ângulo no zênite, ele não precisa ser de 0 a 90 graus. Ele vai ser para todo astro acima do horizonte. Agora, tem astros, às vezes, que estão abaixo do horizonte. Por exemplo, a gente vai ensinar vocês que lá o crepúsculo civil, quando o Sol se encontra no início do crepúsculo civil, ele está 6 graus abaixo do horizonte. Então, se ele está 6 graus abaixo do horizonte, eu perguntar a vocês qual é a distância zenital do Sol quando inicia o crepúsculo civil, vai ser do zênite até o Sol. Então, vai ser 90 mais 6, 96 graus, tá certo? Então, a distância zenital pode ser maior que 90. A altura é que não pode. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula a gente viu sistema de coordenadas horizontais ou azimutais. Deixo para vocês acabarem aí durante essa aula esses 3 diagramas azimutais, né? Esse aqui, esse exercício aqui, fazendo dessa mesma forma aqui, bem fácil, não tem mistério. São 5 azimuts, aqui só tem 4, porque na verdade o semicircular e o ângulo no zênite só muda a notação. Então deixo para vocês esse exercício e a gente continua o nosso trabalho na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, bom exercício para vocês.